podia sair derrubando, não. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar na noite de hoje, tá? Hoje o nosso estudo é o capítulo 5 da apostila, prática da mediunidade. Nós vamos falar hoje sobre perispírito e princípio vital. E aí eu já vou adiantar para vocês que estão participando conosco todas as terças-feiras, que possivelmente nós não conseguiremos falar sobre esse tema numa única aula. Então nós vamos continuar na segunda-feira. Eu falei terça, desculpa, na segunda-feira que vem nós deveremos continuar sobre o tema, tá? Então, para as pessoas que já estão participando, nós vamos fazer uma pequena mudança no cronograma para a gente dar continuidade nesse tema semana que vem, que é um tema muito importante no contexto da prática mediúnica, tá? Então, vamos começar. Mas, primeiramente, como não sei se é mal ou bem de todo professor, sendo eu professora, a gente vai fazer uma lembrancinha bem rápida do que foi explicado pela nossa companheira Ana Cláudia nas duas aulas anteriores, que ela falou sobre espírito, matéria e fluido cósmico universal, ok? Então nós começamos falando assim, que ela falou lá naquela parte, no capítulo 4 da nossa apostila da prática da mediunidade. Quais são os elementos gerais do universo? Então, Deus, Espírito e matéria, Então, esses são os elementos gerais do universo. E aí, para lembrar um pouquinho sobre esse tema, eu vou fazer uma leitura bem rápida do item bem pequenininho do Livro dos Médiuns, o item 54. Ele faz parte da segunda parte do Livro dos Médiuns e fala das manifestações espíritas, a ação dos espíritos sobre a matéria, tá? E eu já indico que todos os participantes leiam essa parte aqui do Livro dos Médiuns. Numerosas observações de fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, conduziram a esta consequência de que há no homem três coisas: a alma ou espírito, princípio inteligente em que reside o senso moral; segundo, o corpo, que é o envoltório grosseiro, material do qual está temporariamente revestido para o cumprimento de certos objetivos providenciais; e terceiro, o perispírito, envoltório fluídico semimaterial, servindo de laço entre a alma e o corpo. Então aqui, como eu havia dito, existe três elementos que são gerais no universo, que é Deus, o Espírito e a matéria. No nosso caso aqui, no nosso estudo, nós não vamos falar sobre Deus, Deus nós não temos assim, o conhecimento que nós temos está lá logo no início. As primeiras perguntas do Livro dos Espíritos se referem ao que é Deus, e os atributos de Deus. Mas todos nós aqui encarnados, nós temos espírito, o corpo físico e o perispírito, como eu acabei de ler para vocês aqui no Livro dos Médiuns. Então, o espírito, relembrando aqui o que foi dito pela Ana Cláudia nas aulas anteriores, o espírito ele é fluídico, ele é uma chama, vamos dizer assim, é algo gasoso, ele não tem forma, ele não tem sexo, ele é imortal, sua existência não tem fim, ele é uma criação de Deus.
Ele é o ser inteligente. Quando nós falamos das três partes que compõem o homem, vamos dizer assim, que seria o nosso corpo físico, o perispírito e o espírito, a parte inteligente é o espírito. No espírito que está localizado a nossa consciência, no espírito que está a nossa conexão com Deus, é no espírito que está a nossa intuição, né? Que está ali gravado as nossas existências passadas. E o espírito é algo que nós não conseguimos ver, né? Nós não conseguimos tocar. Ele é individual, ele é único, ele foi criado por Deus, simples e ignorante, mas com um objetivo que é a evolução, né? E ele independe da matéria. O espírito, ele não precisa da matéria, né? Então ele independe. A matéria, em hipótese nenhuma, ela é um obstáculo para o espírito, né? Então, relembrando a aula, o espírito seria então criação de Deus. E no caso a matéria é o laço que retém o espírito, é o instrumento de que o espírito se serve e exerce sua ação. Então, como nós fomos criados simples e ignorantes, e o propósito de Deus para nós é a evolução, nós precisamos do corpo físico para exercer essa ação, para evoluirmos. Mas nós vamos ver que o perispírito, que é algo inerente ao espírito, que também não tem fim, para que o nosso corpo físico ele esteja aqui no nosso planeta, para que ele esteja reencarnado, para que ele haja, ele precisa do perispírito. Então nós vamos falar do perispírito logo em seguida, né? Então, para vocês terem assim uma noção maior, a Ana Cláudia até recomendou nas aulas anteriores, vão lá no Livro dos Espíritos e leiam as perguntas a partir da 23, que vai explicar com mais detalhes o que seria a matéria. Então, a matéria é o nosso corpo físico. E fluido, o que seria o fluido? Eu vou ler uma partezinha que está lá na nossa apostila, que está assim: é a designação genérica dos líquidos e gases, porque em oposição aos elementos sólidos, propriamente ditos, possuem a capacidade de escoar com grande facilidade, que corre ou se expande. Então é como se fosse um gás, ele se expande, ele corre. Ele está, e quando a gente fala do fluido cósmico universal, ele está em toda parte do universo. Todo o nosso universo, ele é preenchido por esse fluido cósmico universal, né? E aí lá na apostila de vocês, e também no livro Evolução em Dois Mundos, está assim: André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, denomina o fluido cósmico universal de plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio, e completa: neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. E o que seria plasma? Para a gente entender bem o que é esse fluido cósmico. Plasmas são gases e ele está presente em abundância em todo o universo. E ele pode ser moldado, ele sofre a influência do nosso pensamento. Por isso que no livro Evolução em Dois Mundos, logo depois que André Luiz explica o que é o fluido cósmico universal, ele fala da cocriação. Então, como nós temos, então significa o quê? Que nós temos poder de cocriar. Então, a gente interfere nesse fluido cósmico. Então, a gente cria a nossa vida através do pensamento, utilizando o fluido cósmico universal.
que ele está em toda parte do universo. Ele é preenchido, o universo é preenchido por esse fluido cósmico. E o que é hausto? Hausto é aspiração longa, profunda, a ação de sorver. Então seria o que esse fluido cósmico universal? O hálito de Deus, o sopro de Deus. É como se Deus soprasse e preenchesse tudo que tem no universo. E ele ainda na explicação, ele fala assim, que é o plasma, o hausto e a força nervosa do todo sábio. A força nervosa pode ser transmitida, é força de ação. Então, o fluido cósmico universal, nós temos ação sobre ele. Por que a gente volta a falar isso? Porque quando nós falamos de matéria do nosso corpo físico, nós estamos falando de perispírito, nós precisamos do fluido cósmico universal para criar a matéria. Seja ela o perispírito ou seja ela o nosso corpo físico, né? Então, o que seria esse fluido cósmico universal? É o sopro de Deus. É a matéria básica fundamental de todo o universo, material e espiritual. Então, tudo o que existe no nosso universo, com exceção do espírito que foi criado por Deus, é criado a partir do fluido cósmico universal, que seria, entre aspas, uma energia que vem de Deus, né? Então, ele preenche todo o espaço existente entre os mundos. Por meio dele viajam as ondas de pensamento. É um campo de energia em todo o universo. Tudo está conectado a esse campo de energia e que tudo está conectado com tudo. E nós fazemos parte desse todo. Então, quando a gente fala aqui, que por esse fluido cósmico universal viajam as ondas do pensamento, é aí onde nós precisamos ter cuidado com o que nós pensamos, porque nós criamos a nossa vida através do nosso pensamento, porque a gente vai enviando essas ondas e essas ondas elas vão se transformando, elas vão sendo criadas, vão criando a nossa realidade. Por isso que a gente ouve falar muito dentro do Espiritismo, ouve no Evangelho de Jesus, que ele fala muito para nós, orai e vigiai. Então nós precisamos ter cuidado com o que nós pensamos, porque a gente cria, a gente plasma a nossa vida a partir do nosso pensamento, porque a gente tem ação sobre o fluido cósmico universal. Então aqui fala, o fluido universal pode ser modificado. Daí os espíritos afirmam que uma das modificações mais importantes do fluido universal é o fluido vital, ou princípio vital. Então nós começamos a partir daqui entrar no que nós vamos estudar no capítulo 5, que é o perispírito e o fluido ou princípio vital, que é a mesma coisa. Nós vamos começar estudando hoje sobre o princípio vital ou fluido vital. E nós começamos a falar hoje sobre o perispírito e possivelmente nós vamos mais à aula de segunda-feira que vem, dando continuidade ao tema perispírito, que é um tema longo e extremamente importante no contexto da prática mediúnica, tá? Que é o nosso objetivo principal das aulas na segunda-feira. Então, princípio vital ou fluido vital é a causa primária, princípio da vida material e orgânica. Então, nós retiramos do fluido cósmico universal a energia que nos dá vida, que nos mantém vivos. Eu vou fazer uma leitura aqui rapidinho do último parágrafo da página 54. Quem tem a apostila aí, pode me seguir se quiser, tá? Assim. A atividade do princípio vital mantém o funcionamento dos órgãos,
tecidos, células e demais estruturas orgânicas. Do mesmo modo que o calor, pelo movimento de rotação de uma roda, cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor quando a roda deixa de girar. Então, como eu disse, acabei de dizer para vocês, o princípio vital ou fluido vital é o que nos dá vida, é a energia que nós precisamos para viver aqui no nosso planeta. E ele tem, esse fluido vital, ele tem um prazo, porque quando nós vamos reencarnar, existe uma planificação reencarnatória. Vamos dizer assim, um número X para nós vivermos aqui na Terra, para a gente colocar em prática, né, o que nós precisamos para evoluir. Só que nós vamos ver logo adiante que essa energia vital ou esse princípio vital, ele pode se extinguir antes da hora, né, por diversos motivos. Então ele é a causa primária da vida material e orgânica. Então significa que nós não teríamos vida, nosso corpo físico não tem vida, se não fosse esse princípio vital que nós retiramos do fluido cósmico universal. Esse princípio vital, esse fluido cósmico, ele é comum em todos os seres vivos. Nos seres humanos, chamamos o princípio vital de energia efetivada ou latente, porque é ele que mantém o nosso corpo ativo. É esse fluido vital que nos dá a capacidade de movimento, de fala, de visão, de audição. Então, todos os sentidos que nós trazemos em nosso corpo físico, ele vem dessa energia que é o princípio vital ou fluido vital que nós captamos do fluido cósmico universal, que é o sopro de Deus, né? Então, olha, para nós vermos aí como cada vez que a gente vai estudando um pouquinho mais sobre essas questões espírita, nós percebemos o quanto Deus é importante na nossa vida. O nosso espírito, que é a parte intelectual, que é a parte inteligente do nosso ser, ele é criação de Deus. Então significa que a nossa existência, ela é impossível, né? Nós já sabemos, sem Deus, e para a gente, para o nosso corpo se movimentar, para a gente falar, para a gente viver, para a gente estar aqui na Terra e evoluir, nós precisamos de uma energia que vem de Deus. Então nós precisamos do fluido cósmico universal, é através dele que nós tiramos a energia que nos dá vida. Então olha aqui, ativa enquanto estamos vivos e é extinta quando morremos e volta ao todo universal. Então, como eu disse anteriormente, essa energia vital, ela tem um prazo de validade. Se está no nosso, na nossa planificação reencarnatória, que nós teremos que viver 70 anos, então nós temos energia vital para 70 anos. Mas nós podemos prolongar ou podemos adiantar a nossa morte. Então essa energia a gente busca desse fluido, né? Então nós podemos, e como que nós buscamos essa energia do fluido cósmico universal? Através da oração, dos bons pensamentos, da meditação. Hoje a meditação é reconhecida cientificamente que é uma das formas que a gente mais adquire energia vital, que a gente adquire essas energias que nos dão vida. Muitas vezes nós sentimos assim, hoje eu estou tão fraca, meu corpo está fraco, eu estou sem vontade de fazer nada. Você está com a sua energia vital pequena, você precisa recuperar essa energia vital. Então você vai recuperar como? Através dos bons pensamentos, das boas ações, da oração, da meditação, de uma boa alimentação, de atividade física. Então a gente recupera essa energia que às vezes a gente vai deixando ela esvaindo do nosso corpo através dessa prática.
Então, gente, muita oração, muita meditação e uma vida mais regrada, porque quando nós saímos muito, bebida demais, comida em excesso, uso de drogas, quando a gente não cuida do nosso corpo físico, isso faz com que a gente deixe essa energia vital nossa ir saindo do nosso corpo antes da hora. Então, muitas vezes a gente não consegue chegar até o final do que foi proposto para nós. Por quê? Porque nós buscamos caminhos errados, né? Nós não cuidamos do nosso corpo, nós não cuidamos de recuperar essa energia que nos dá vida, né? Então, olha aqui, ó. Não há atividade orgânica sem fluido vital. Então, como eu disse, não existe vida sem o fluido vital. Então, a nossa existência é imprescindível, como se diz, a existência de Deus, né? A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Então, a energia vital nossa, ela não é a mesma de um animal. Nós sabemos que o animal vive muito menos do que nós, seres humanos. E nós aqui na Terra, cada um de nós vai viver um determinado tempo, 70 anos, 80 anos. Então, a energia vital que nós temos, ela não é comum para todas as espécies. Aos que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem em apenas quantidade suficiente. Então, tem gente que tem muita energia vital. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas são mais enérgicos, mais ativos. E se nós temos energia vital em abundância, nós podemos transferir para o outro. A gente pode transferir a energia vital que a gente traz do fluido cósmico universal para outras pessoas. E uma das formas de transmissão de energia vital para o outro, ou de fluido vital, é através da oração ou do passe. Então, muitas vezes, eu tenho condições, né, de puxar essa energia vital do fluido cósmico universal e transmitir para alguém que esteja necessitado. Então, nós podemos fazer isso. E muitas vezes a pessoa, assim, a gente vê muito em criança, aquelas crianças que a gente fala que são imperativas, isso é excesso de energia vital. Então, isso pode ser trabalhado de forma espiritual também. Não estou aqui dizendo que a gente não precise de um outro profissional quando a criança é imperativa, né? Isso seria até porque eu sou psicopedagoga, então a gente sabe que precisa unir o tratamento físico ao tratamento espiritual, tá? A quantidade de fluido vital se esgota. Quando é que ela se esgota? Quando a gente morre. Então, quando o nosso corpo físico morre, esgotou a energia vital. Nós não temos mais essa energia vital, né? Pode se tornar incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. Então, a gente precisa estar sempre renovando essa energia. Se a gente deixar de lado a prática da oração, a prática da meditação, dos bons pensamentos, não cuidar do nosso corpo físico, através de uma boa alimentação, através de atividades físicas, a gente não consegue, a gente vai perdendo essa energia que nós temos e o nosso corpo físico ele vai enfraquecendo. E muitas vezes a gente desencarna antes do momento previsto dentro da nossa planificação, né, reencarnatória. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro, foi o que eu acabei de dizer. Se eu tenho muita energia, ou eu consigo captar essa energia do fluido cósmico universal, eu posso transmitir para alguém. Por isso, enviar bons pensamentos para as outras pessoas. Nós que trabalhamos aqui no centro, que somos médiuns passistas, a gente transfere essa energia vital
a gente não transfere energia nossa, a gente consegue captar essa energia do fluido cósmico e transmitir para o outro. E se muitas vezes a gente transmite em algumas situações a nossa energia para o outro, a gente pode recuperar essa energia que a gente transmitiu através disso que eu acabei de dizer para vocês. O homem pode manter o equilíbrio de sua saúde vital através de alimentação, da respiração, de ar não poluído, da meditação, da boa alimentação, de atividades físicas, da oração, da prática de bons pensamentos e, acima de tudo, mantendo uma conduta mental sadia. Então, fazendo uma recapitulação aqui bem rápida. Então, o fluido cósmico universal é algo que vem de Deus. É o sopro, é o hálito de Deus que preenche todo o universo. E tudo que é matéria que existe no mundo físico e no mundo espiritual, ele vem do fluido cósmico universal. Porque o fluido cósmico universal, ele é modificado através do pensamento, Então, esse princípio vital, que é a energia que nos dá vida, ele vem do fluido cósmico universal, que é o hálito de Deus, que é o sopro de Deus, Então, agora, nós vamos começar a falar, só vou dar uma pincelada bem rápida sobre o perispírito, porque aí na próxima aula nós vamos falar das funções do perispírito, das propriedades do perispírito e vamos falar um pouquinho dos centros vitais, que são os chakras, na prática mediúnica, ok? Porque quando nós falamos de perispírito, nós falamos dos centros vitais, que são os chakras que estão localizados no nosso duplo etérico, E essas energias que a gente capta do universo, que é esse fluido vital, ou esse princípio vital, a gente capta essas energias através dos nossos centros vitais, que são os nossos chakras. E eles estão ligados aos órgãos e às glândulas do nosso organismo, Então, para a gente começar a falar sobre o perispírito, eu vou ler um conceito aqui bem rapidinho de um livro que é A Complexidade da Prática Mediúnica. O autor dele é Valdeir Bezerra de Almeida. Eu aconselho para vocês que estão participando do curso que a leitura desse livro é extremamente importante para o nosso conhecimento e prática da mediunidade. É um livro muito, muito, muito bom, muito amplo, e ele é baseado nas obras básicas e nas obras de André Luiz, Então, olha aqui. Aquele que pretenda encetar um estudo em qualquer área do conhecimento humano para explicar o próprio homem nas dimensões física, psíquica e espiritual, sem levar em conta o perispírito, com suas abrangentes e determinantes funções e suas maravilhosas propriedades, a nenhum diagnóstico definitivo chegará, já que o corpo físico é o reflexo do corpo espiritual, que é o perispírito. Não somente do ponto de vista somático, mas acima de tudo do ponto de vista psíquico e espiritual. Então nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o perispírito e analisando esse conceito que o Valdeir traz aqui no livro dele. A gente aqui fala que não tem como a gente explicar o próprio homem nas dimensões física, psíquica e espiritual sem levar em conta o perispírito. Nós, estudando sobre o espírito, nós vimos que o espírito é imortal,
Ele foi criado para evoluir, ele não tem fim, ele teve começo, por isso que ele é imortal, porque ele é criação de Deus. Enquanto que é para a eternidade, o espírito existiu, o perispírito segue com ele. Todo espírito tem um perispírito e o corpo físico não funciona, não tem vida sem o perispírito. Então ele é de fundamental importância, tanto para o espírito no mundo espiritual, quanto para nós aqui na vida física. Ele é o intermediário entre o corpo espiritual, entre o espírito e o corpo físico. Então é ele que faz essa ponte de ligação entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. As sensações que nós temos no nosso corpo físico, que vem do espírito, é o perispírito que transmite. E as sensações que nós temos no corpo físico, é o perispírito que transmite para o espírito. Então, olha aqui, o perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. Então, o perispírito está ligado aos problemas do corpo físico e aos problemas psíquicos, que aí, quando nós falamos de problemas psíquicos, nós estamos falando das emoções, dos pensamentos. Então, quando a gente fala assim, o espírito é a parte inteligente, é o intelecto, é a consciência, é a intuição. Isso está depositado no nosso espírito e no nosso perispírito. O pensamento e as emoções. Tudo que nós pensamos é o perispírito que sente. Tudo que nós sentimos é o perispírito que sente. Então, quando a gente fala assim de mente ou de corpo mental e de corpo emocional, nós estamos falando de algo que está localizado no perispírito. No perispírito. Então, ele é de extrema importância para a nossa vida existencial aqui na Terra. Então, olha aqui, o que quer dizer peri? Peri em grego quer dizer em torno. E espíritos em latim quer dizer alma ou espírito. Então, o que seria o perispírito? É um envoltório do espírito, é o que dá forma ao espírito. O espírito é um corpo fluídico dos espíritos, é o envoltório sutil e perene da alma, que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. Então, olha aqui, o perispírito, ele é o que permite a interação, ou seja, o funcionamento do espírito, ou tudo que o espírito faz no mundo espiritual e tudo que nós fazemos aqui. Então, sem o perispírito não existiria essa vida orgânica. E sem o perispírito, não é que o espírito não existisse, mas ele age dentro desse mundo espiritual utilizando o seu perispírito. E muitas vezes quando a gente fala assim, eu vi meu pai morreu e eu vi meu pai aqui, ou eu senti meu pai, é o seu perispírito que está sentindo o perispírito do seu pai, porque o espírito ele não tem forma, ele é uma chama, a forma vem do espírito. Ou muitas vezes a gente tem uma visão de alguém ou de um espírito e a gente vê que ele tem uma forma humana, isso é o perispírito. Então, onde quer que o espírito encarne, ele vai ter forma humana, seja no planeta Terra ou em qualquer outro planeta que esteja num grau mais evoluído ou menos evoluído do que o nosso. Ele sempre terá forma humana. Claro que o perispírito, ele é de acordo com o fluido do ambiente em que ele viverá, ou seja, do planeta.
E aí, como nós falamos de fluido cósmico universal, que é o hálito de Deus, o perispírito é formado a partir do fluido cósmico universal. Então, é desse fluido que o espírito age e forma seu perispírito. Então, é o espírito que tem a ação sobre o fluido cósmico universal para criar o perispírito dele, que vai acompanhá-lo por toda a sua existência, que é eterna. Tá? Então, olha aqui, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. O que eu acabei de falar, então a alma, o foco de inteligência é o espírito. Ele age no fluido cósmico universal e cria o perispírito, tá? O corpo físico e o perispírito têm, pois, sua origem no mesmo elemento primitivo, que é o fluido cósmico universal. Então, toda matéria, seja ela uma matéria fluídica ou uma matéria densa como o nosso corpo físico, ele é criado a partir do fluido cósmico universal. E quando nós falamos falando de espírito, de perispírito e de corpo físico, o espírito é algo que a gente não toca, que é uma chama, uma luz. Agora o perispírito, ele é semimaterial, então ele tem forma, é também energia. E a matéria, que também é energia, é uma energia densa, palpável. Então, tudo isso nós buscamos do fluido cósmico universal. Então, é energia criando energia. Energia material e energia não material. Então, olha aqui. É o princípio da vida orgânica, não da vida intelectual. Então, o perispírito, ele é o princípio da nossa vida física, da nossa existência aqui na Terra. Mas não do espírito. O espírito, ele sobrevive, vamos dizer assim, sem o perispírito? Sim, ele é criação de Deus. Então ele sobrevive, mas o nosso corpo físico não. Porque eu vou repetir, a energia que nos dá vida, ela é captada do fluido cósmico universal pelo perispírito. Quem transfere a energia que nos dá vida é o perispírito, ele que busca no fluido cósmico universal essa energia vital e transfere para o corpo. Então é imprescindível a existência do perispírito para a nossa vida aqui no planeta Terra. Então ela aqui, continuando. É o agente das sensações exteriores. O perispírito se interpenetra em todas as partes do corpo físico, célula a célula, significando que ele é o responsável pela transmissão ao espírito das sensações que o corpo experimenta e também informa ao corpo das emoções procedentes da sede do espírito, em perfeito entrosamento de energias entre os centros vitais ou de força que controlam a aparelhagem fisiológica e psicológica e as reações somáticas que são os efeitos, então vamos dizer assim, de intercâmbio. Então o que seria? Tudo que o corpo físico sente, primeiro sente o perispírito. Então tudo que a gente sente aqui, se a gente tem um pensamento que seja bom ou seja um pensamento ruim, o perispírito sente, está depositado ali as nossas emoções e os nossos pensamentos. E ele que transmite essas sensações para o espírito. E o nosso espírito, ele carrega outras vidas. Então a gente já vem com alguns sentimentos arraigados em nós, que podem ser sentimentos bons ou sentimentos ruins. E como que o nosso corpo físico sente esses sentimentos, vamos dizer assim, que vêm do espírito? Através do perispírito. Quando nós temos assim a impressão, nós lidamos com alguém e a gente tem a impressão que conhece aquela pessoa há muito tempo. De cara a gente gosta. Será por quê? Porque o nosso
o nosso espírito, né, teve uma ligação de outras vidas com esse espírito. Mas aí o espírito nosso, ele que sabe dessas nossas encarnações anteriores, porque enquanto nós estamos aqui no planeta Terra, nós temos um esquecimento temporário. Então o que acontece? Se eu gostei daquela pessoa, por quê? É o meu espírito que transmitiu para o meu perispírito aquele sentimento e transferiu aquela sensação para o meu corpo físico. E vice-versa. Então, nós estamos vendo a importância do perispírito para o funcionamento do nosso corpo físico, né? E eu vou parar aqui nessa parte, porque aí nós entramos especificamente no que nós vamos precisar no nosso curso, que é entender a importância do perispírito nas práticas mediúnicas. Não existe prática mediúnica sem perispírito. O espírito só comunica com o médium através do perispírito. E a gente vai ver isso com mais detalhe na nossa aula seguinte. Aí na próxima aula a gente fala mais um pouquinho sobre o perispírito, porque essa parte é muito importante, é extensa. Vamos falar das funções do perispírito e das suas propriedades, tá? Então eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Fico muito, muito feliz por vocês estarem aqui conosco. Tá? É com muita, muita gratidão que eu encerro a minha aula de hoje. Espero, sinceramente, ter atendido as expectativas de vocês, que vocês tenham entendido, né, o que nós vimos até então, ok? Boa noite, fiquem todos com Deus, tá? Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Muita paz. Assim seja, Luciana, a gente agradece, tá? Por essa aula, que foi muito linda, né? Aula brilhante, como disse a Liana, mãe. O Benigno vai gerar o link agora. Cadê minha folhinha de recados? Licença. Foi junto com o material da Luciana. Todos agradecendo aqui, viu, Luciana? O Benigno vai gerar o link agora, às 8h20, né? Às 20h20. Para a gente participar do nosso segundo momento, que é aqui já gerou, né? Aí o Leandro está falando que ele já gerou o link. Então daqui a pouquinho a gente vai entrar no segundo momento. E lá a gente faz a prece final. Quem tiver interesse de participar do curso, quiser participar agora desse próximo momento, que a gente vai para a sala de aula virtual. O Leandro falou aqui também, a Neila também está falando. É o seguinte, gente. É só mandar o WhatsApp para o Benigno no DDD 62 9811 1416. DDD 62 9811 1416. Aí qual que é a informação que vocês vão colocar lá? O nome de vocês e o e-mail do Gmail, né? Que a gente precisa dessas informações para colocar vocês na sala de aula e vocês estarem participando desse próximo momento. Aproveitando aqui ainda a nossa audiência, quero convidar também aqueles que participam das nossas lives para estarem participando conosco amanhã também da live. Hoje é a Luciana Vasconcelos, amanhã eu vou falar doutora Luciana para dar uma diferenciada, que é a nossa amiga, companheira doutora Luciana, que também fará a explanação aqui do Evangelho às 19h30 e em seguida o passe, né, aquele passe à distância, momento de a gente levar também auxílio, levar conforto às pessoas. Na quarta-feira também teremos live às 19h30 no mesmo horário com o nosso companheiro Vanildo. Essa semana só gente muito boa, viu? Só gente fera. Com o nosso companheiro Vanildo, que virá aqui à casa, fará também a exposição. E no sábado a gente tem um companheiro, né, muito querido já da nossa casa, ele se chama Roosevelt Thiago, é um palestrante de São Paulo. Ele